O bate-papo de hoje é sobre o cenário da alimentação e as doenças crônicas não transmissíveis, as DCNTs. Quais são as doenças provocadas pelo consumo de gordura trans? Como podemos nos prevenir? Qual o papel dos profissionais da nutrição nesse contexto? Quais são as estratégias da OPAS relacionadas à alimentação para lidar com esse cenário global? Então, as principais são aquelas que restringem e mudam o ambiente de uma forma mais positiva para ajudar as pessoas a terem um hábito mais saudável em relação à alimentação. Se a gente tivesse que pensar como a alimentação das pessoas tem piorado e quais são as principais fontes dessa piora da alimentação, a gente encontraria 4 principais fatores ou estratégias que são utilizadas para piorar a alimentação da população. Então, por exemplo, a publicidade é um dos fatores. Quer dizer, a publicidade faz com que as pessoas tenham um desejo por determinados produtos que são desnecessários e fazem mal à saúde, vão comprometer e desequilibrar a alimentação. Então, a restrição da publicidade é uma das medidas que a Organização Pan-Americana da Saúde recomenda, assim como a Organização Mundial da Saúde, e vários outros documentos e a evidência têm mostrado para a gente que ela é essencial, justamente porque ela restringe esse estímulo a um superconsumo de produtos que, obviamente, o consumo não deveria ser a base da nossa alimentação. Por outro lado, também a rotulagem de alimentos é uma ferramenta política importante, porque hoje muitos dos produtos processados, ultraprocessados, produtos que a gente deveria comer menos ou evitar ao máximo, são produtos que eles têm no seu desenho do rótulo características e estratégias de marketing que fazem também a gente e as crianças consumirem mais esses produtos. Seja colocando imagens de frutas frescas em produtos que não contêm frutas frescas na embalagem, seja colocando personagens infantis para as crianças se interessarem por um produto que não faz bem ao consumo para elas, seja para colocar uma informação nutricional que não é muito clara e que é confusa e que exige um esforço de conhecimento e um esforço de cálculo para tentar decifrar as informações sobre aquele produto. Então, estratégias que são recomendadas desde o ponto de vista da Organização Pan-Americana da Saúde e da evidência que a gente tem da literatura é que o uso de rotulagem frontal, de sistema de rotulagem frontal que, por exemplo, levem um selo ou uma mensagem textual na frente do rótulo que indica se esse produto tem quantidade excessiva ou uma quantidade alta em açúcar, sódio ou gorduras, isso ajuda muito o consumidor, porque hoje a gente sabe que o consumidor ele passa mais ou menos 4 a 6 segundos para tomar uma decisão de compra no supermercado, às vezes 1, 2 segundos. Então, se a gente não oferece essa informação de uma forma muito rápida e clara, ele não vai ter condições de tomar uma decisão mais crítica e informada. Então, essa é uma outra medida importante, além de restringir o uso de alegações que fazem com que o consumidor acredite que esse produto é saudável, ele é fresco. Então, impedir que existam, por exemplo, imagens de frutas frescas em produtos que não contêm ingredientes de fruta e vegetais frescos, né? Publicidade enganosa, no caso, aí, né, de repente. Exatamente. Ou essa publicidade que é usada na embalagem também para fazer as crianças comprarem uma coisa que elas não sentem a menor falta nem a necessidade, mas elas se sentem atraídas por aquele personagem e acabam consumindo um produto que não faz bem à saúde delas. E, obviamente, que isso engancha o paladar delas também, fisga esse paladar da criança e depois ela tem dificuldade de consumir os alimentos saudáveis, porque a quantidade de sal, de açúcar, distorce muito o paladar dela, desses produtos. Quando ela vai provar uma fruta, um vegetal, ela já está com esse... Exatamente. Aí ela vai dizer que não gosta ou que não tem açúcar ou sal suficiente, mas justamente porque teve essa distorção, né, do produto processado, ultraprocessado. Então, e a terceira política é relacionada à questão dos preços, né? A gente sabe que o preço é um fator
dos mais preponderantes na decisão de compra do consumidor. Então, por exemplo, se a gente, no momento de decisão da compra, tem produtos que têm um preço muito baixo, isso estimula a compra. O que acontece é que muitos produtos ultraprocessados, produtos com muito açúcar, muito sal, gorduras, se a gente pensar, por exemplo, as bebidas açucaradas, né, os refrigerantes, eles são basicamente água e açúcar. Então é muito barato produzir um refrigerante e, obviamente, o preço e o custo relativo disso muito baixo permite que a empresa, por exemplo, possa botar o preço lá embaixo, né? Então a pessoa paga um preço muito baixo e os impostos não compensam o risco e os problemas que essa bebida açucarada vai causar, né? Porque, obviamente, sabe, não só desde as cáries até diabetes, a quantidade de problemas que bebidas como essa podem causar. Então, o que também se sugere como política é que exista uma correção em relação aos preços dos produtos, para que os produtos desnecessários, os produtos que têm que ter seu consumo desincentivado, eles tenham um preço mais alto, para que as pessoas possam investir, de fato, o seu dinheiro em produtos que possam contribuir para a saúde e para a vida. Por outro lado, se as pessoas não têm essa correção, elas vão gastar um dinheiro que, teoricamente, parece que é uma economia que elas estão fazendo naquele momento, mas vai ter um gasto, às vezes, não tão longe, no futuro não tão distante, com a saúde e, obviamente, não só a pessoa, mas todo o Estado com o tratamento e o cuidado das pessoas que desenvolvem doenças crônicas, que pela própria termos estamos falando de doenças que elas se estendem por um longo período na vida, né? Então, essa é uma terceira medida importante. E a quarta, para fechar as quatro, né, mais importantes, são as mudanças no ambiente físico mesmo. Então, por exemplo, a escola é um exemplo muito claro, né? As crianças, elas aprendem não só com o que é dito dentro da escola, dentro da sala de aula, né? Elas aprendem o tempo todo com o ambiente, com o que elas estão vendo, com o que está disponível. Então, se elas entram na escola e veem a escola cheia de cartazes de refrigerante, elas veem na escola máquinas de refrigerante, ou elas veem nas vendas, ou veem no ambiente vários produtos processados, ultraprocessados, elas aprendem que a escola, que é um espaço de aprendizado, está ensinando a elas que esse deve ser o ambiente, que esse deve ser os alimentos que ela deve consumir. E aí tudo que a gente fala, não importa às vezes o que a gente fala na sala de aula, o ambiente fala muito por si, né? O que os adultos vão estar consumindo também. Então, essa coerência do ambiente é muito importante para a criança e também para restringir, o próprio ambiente restringir o acesso. Então, também tem estudos que mesmo para os adultos, quanto mais fácil é o acesso para o consumo de um alimento não saudável, mais eu vou consumir. Então, se eu estou trabalhando aqui no meu computador e eu tenho uma caixa de chocolate do meu lado, eu vou comer muito mais esse produto porque ele está de fácil acesso para mim, né? Então, e a gente tende a, nessas situações que a gente está muito focado, concentrado em alguma coisa, e o ambiente está super disponível, assim, tem muita disponibilidade desses produtos, a gente acaba consumindo excessivamente e muitas vezes a gente nem percebe o quanto a gente comeu. Então tem vários estudos que demonstram isso. Se a gente está comendo enquanto está fazendo outra coisa, a gente come uma quantidade muito além do que, se eu te perguntar quanto você comeu, você erra feio, assim, porque você come o mesmo que você comer vendo televisão, né? Extrações, né? Exatamente. Então você acaba comendo mais do que você comeria se você estivesse sentado, compartilhando esse alimento com a família ou com os amigos, né, no trabalho. Então é importante também essas medidas que restringem o ambiente, como o Ministério da Saúde no Brasil fez também, de eliminar a presença de produtos ultraprocessados nos escritórios e nas instalações do Ministério da Saúde, né, justamente para manter essa coerência e também favorecer que o mais disponível sejam os alimentos saudáveis, não aqueles que comprometem a saúde.